Fala aí, torcedor do Palmeiras, bora para mais um vídeo aqui no canal Palmeiras da Virada, trazendo as últimas informações aqui na calada da noite sobre o Verdão. Palmeiras que vai encarar amanhã o Vasco pelo Brasileiro fora de casa. E galera, informação também sobre a escalação, quem vai pro jogo, quem não vai, tudo também sobre contratações. Leila ainda quer mais jogadores chegando no Palmeiras, bora ver quem pode chegar aí para se juntar a esse elenco atual do Verdão. Comenta aqui abaixo o seu palpite para o jogo de amanhã contra o Vasco. Na minha humilde e sincera opinião, 1-0 para o Palmeiras, jogo muito difícil, mas eu acredito que vamos sair com os 3 pontos. Sem mais enrolações, bora pro vídeo, galera. Bom, Gazeta Esportiva volta à Academia de Futebol agora para falar do Palmeiras. Salazar, o Allianz Parque já está prontinho para receber o time do Abel Ferreira? Prontinho, Michele. Dia 15 o Palmeiras vai jogar no Allianz Parque, vai ser o retorno. O Palmeiras que não joga no Allianz Parque desde novembro. Os jogadores conheceram esse novo gramado sintético, o tal do gramado nível 7, aprovado agora pela FIFA, liberado para jogo. Muitos elogios do elenco do Palmeiras só que vai receber 2 shows do Luan Santana antes do Palmeiras reestrear no dia 15 lá no Allianz Parque. O Palmeiras joga dia 15, mas dia... Bom, Gazeta Esportiva volta à Academia de Futebol agora para falar do Palmeiras. Salazar, o Allianz Parque já está prontinho para receber o time do Abel Ferreira? Prontinho, Michele. Dia 15 o Palmeiras vai jogar no Allianz Parque, vai ser o retorno. O Palmeiras que não joga no Allianz Parque desde novembro. Os jogadores conheceram esse novo gramado sintético, o tal do gramado nível 7, aprovado agora pela FIFA, liberado para jogo. Muitos elogios do elenco do Palmeiras só que vai receber 2 shows do Luan Santana antes do Palmeiras reestrear no dia 15 lá no Allianz Parque. O Palmeiras joga dia 15, mas dia 14 e dia 13 tem show do Luan Santana, então teremos lá o primeiro jogo do Palmeiras lá com o gramado sintético. Vamos ver se vai estar muito amassado, pouco amassado, como que ele vai reagir a esse primeiro show nesta grama reformada, nesse gramado sintético do Allianz Parque. Falando em Palmeiras, teve decisão do TJD sobre a confusão que aconteceu no último derby da Neoquímica Arena e, resumindo, Luigi suspenso por uma partida por ter chutado a bola no rosto de uma torcedora, só que essa suspensão foi convertida em advertência. Já Abel Ferreira, pela expulsão, pegou apenas um jogo de suspensão, que ele já cumpriu, portanto está livre para trabalhar. E um gandula do Corinthians que se meteu naquela confusão está suspenso agora por 60 dias, Michele. Se deu mal, o Gandula, né? O Gandula foi quem mais se deu mal, porque 60 dias de suspensão. O Luigi tomou um o Abel já cumpriu e o gramado vai ter show do Luan Santana. Deixa eu só entender uma coisa, quem vai estrear o gramado é o Luan Santana? Você gosta do Luan Santana, professor? Jogador? Não tenho nada contra. Pede a música pro diretor tocar. Pode ser uma musiquinha do Luan Santana? Eu acho que não vai deixar tocar. Ele não é fã do Luan Santana. Ele não gosta, não. Então, mas o gramado quem tem que estrear são os jogadores, né? Que coisa louca essa isso. Coisa... Vai estragar todo o gramado, Paulo Sérgio, será? Com certeza, com certeza. Vão vir falar aqui que não vão, vai dar tempo de colocar tudo em ordem, mas você coloca um tablado ali, uma madeira em cima do gramado. Agora, um monte de gente Quando em cima você da madeira. tira essa madeira, como é que o gramado fica? Machucado. Fica, não adianta. Então isso daí tem pouca duração também, viu? 6 meses, 1 ano aí, depois tem que trocar de novo. São dois shows. E aí quem sofre é o jogador. São 2 shows, não só o gramado é estreado em show, como são 2 shows para um jogo, não é isso? O primeiro jogo acontecerá depois dos 2 shows. Isso. É o modelo de negócio que o Palmeiras adotou, um modelo, na minha concepção, até um modelo muito bom, mas tem o seu ônus e o bônus, né? Esse é o ônus desse acordo do Palmeiras. Toda escolha implica uma renúncia. Sobre o Allianz Parque, ontem teve o primeiro treino, o primeiro contato ali dos jogadores do Palmeiras com o novo gramado do Allianz. E aí a primeira impressão dos jogadores foi a melhor possível. Aí calma que você vai falar assim, mas é claro que os jogadores do Palmeiras vão elogiar o novo gramado. Não é tão claro assim, isso não é verdade. Basta a gente lembrar que há uns 2 anos, mais ou menos, os jogadores fizeram duras críticas. O Abel, em entrevista coletiva, fez crítica e foi inclusive uma crise institucional, quando o Abel até falou assim, a gente não pode mais jogar aqui nessa condição. Você lembra? E os jogadores mesmo mostraram lá como ficava a chuteira depois dos jogos, por conta das miçangas lá da Taylor Swift. Você lembra? Lembro, teve isso também. Então, os jogadores, eles diversas vezes já criticaram o gramado. Ontem,
a impressão foi a melhor possível. E aí eu perguntei para eles que estavam lá, né, a opinião deles, qual é a principal diferença desse pro anterior. E aí a resposta é que ele é um gramado mais fofo, entre aspas. Essa é a primeira impressão que eles tiveram. E aí qual é a explicação aí técnica para isso? Nesse novo gramado existe uma manta de absorção de impacto sobre o gramado que não existia no anterior. E além disso, a grama, que é da 7ª geração, ela é um pouco diferente da anterior. Os fios, eles são diferentes e existe, assim, Eles recuperam a forma original de uma maneira mais rápida, como o gramado anterior não recuperava. E isso aí a gente vai poder ver, de fato, testar quando começarem novamente os shows, porque qualquer problema vai do gramado anterior. Existia aquela proteção quando tinha os shows e quando tirava o gramado estava meio achatado. A promessa dessa grama é que ela volta ao seu estado original, não natural, né, porque é um gramado sintético, mas ao seu estado original com mais facilidade do que era o anterior. E uma outra percepção é que essa condição ainda deve melhorar com o passar dos jogos, porque existe aquela... não é a serragem, como é que fala, Hernan? A cortiça. A cortiça, isso, que vai ser espalhada mais uniformemente conforme os jogos forem andando. E algo interessante que eles também me falaram por lá é que hoje muitos jogadores do Palmeiras, quando estão naquele processo de readaptação ou transição, o jogador sofre uma contusão, fica semanas na fisioterapia antes de ir para o gramado, faz aquele processo de trabalhar com o grupo, faz aquele processo de transição. Muitos jogadores preferem fazer isso no gramado sintético, porque eles acham que ele é mais uniforme, eles se sentem até mais confortáveis em fazer essa readaptação no sintético e não no natural. Boa. Então, esse é um trabalho que existe no CT, mas a impressão, então, no gramado do Allianz, para os jogadores, é que é um gramado até mais fofo e que pode causar até menos impacto e uma recuperação melhor do que existia no anterior. Isso aí, como o Hernan fala, a gente não está aqui dando opinião se é legal, se não é, a gente até pode um dia entrar nessa discussão. Sim. Mas é a percepção de quem está lá, quem pisou no gramado e que fez o primeiro treino ontem por lá. Eu vi, o Flaco Lopes falou também, né, falou bem do gramado, mas, cara, gente... Você pode ter sua opinião que o gramado sintético é ruim ou não, mas o Palmeiras, pelo menos, está fazendo sua parte de entregar o melhor tipo de condição para os caras atuarem. E, então... e aqueles mais amargurados, mal-humorados, vão falar assim, mas você quer que o Flaco Lopes critique o gramado? Você quer que o Felipe Anderson fale que é ruim? Óbvio, são funcionários do Palmeiras, vão falar bem e tal. Eu acho que, assim, é um ponto positivo do Palmeiras de colocar a última tecnologia que tem ali de gramado sintético no Allianz, e acho que é um conjunto de fatores ali. Quem for jogar lá dá opinião, claro. Quem joga lá tem a sua opinião. E repetindo, os jogadores do Palmeiras já criticaram quando o gramado estava Claro. Sim. Eles falaram, aqui não, o Abel falou, aqui a gente não joga mais, nessa condição aqui não dá, o Abel falou isso há 2 anos. Sim. Eu até acho que quando existiu aquele movimento dos jogadores, né, de alguns jogadores, do Neymar, do Coutinho, do Thiago, do Lucas, de serem contra o gramado, eu até acho que o movimento ele perde um pouco da credibilidade quando eles não convidam os jogadores, os atletas que atuam em gramado sintético para participar. Porque se você faz algo pela classe, os jogadores que estão mais expostos aos problemas do sintético, se é que eles existem, são aqueles que jogam frequentemente lá. Os jogadores dos clubes que atuam no sintético não foram ouvidos. E acho que quando você faz algo pela classe, você tem que ouvir todo mundo. E não simplesmente você desprezar quem está exposto à condição ali do gramado. Vamos de Corinthians? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Só responder uma pergunta no chat Antes aqui. de Corinthians, posso só... Aqui o Washington mandou plástico, 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 plástico. Ô, Washington, calma, Washington, pelo amor de Deus. O Bruno Andrade tem uma informação aí. Pode falar, Bruno Andrade. Quantas vezes você prometeu pra você que ia conseguir tocar teclado, mas parou no básico? Faz quanto tempo que você tá travado no mesmo nível? Só pensando. Não, é coisa rápida, até porque não tarda a ser oficial, então o Fala Fonte, se falar primeiro, evidentemente que fala de forma exclusiva. A Liga do Catar vai anunciar em instantes a retomada do campeonato. Campeonato parado, né, por conta da guerra Estados Unidos-Israel contra o Irã, enfim, mexendo muito o Oriente Médio. A Liga do Catar foi interrompida no começo de março. A da Arábia Saudita, por exemplo, não foi interrompida, a do Catar foi. E agora eles anunciam nas próximas horas a retomada com mais detalhes. Então, e aí as pessoas perguntam, mas qual é o impacto disso no futebol brasileiro? Qual é o interesse disso para o futebol brasileiro? Não custa lembrar que assim que a Liga do Catar foi interrompida, muitas pessoas, e eu até entendo, né, a rápida interpretação,
colocando em cima da mesa a possibilidade de acontecer o que aconteceu há anos no futebol da Ucrânia, quando o Shakhtar entrou ali e viu a guerra Ucrânia e Rússia. Jogadores brasileiros do Shakhtar rescindiram o contrato e voltaram ao Brasil ou foram emprestados para outros clubes. No caso da Liga do Catar, isso já não aconteceria antes e agora com a retomada da Liga para os próximos dias, de fato não acontece mesmo. Ou seja, Claudinho, Roberto Firmino, Roger Guedes, enfim, vários brasileiros que vez ou outra surgem como possibilidade para voltarem ao Brasil, continuam vinculados no futebol da Liga do Catar, porque a Liga será retomada nos próximos dias. O Al Sadd é o atual líder, enfim, também o Arthur Jorge, treinador português, que vez ou outra também é colocado aí como opção no Brasil. Ou seja, brasileiros, muita calma, porque os brasileiros de peso no futebol da Liga do Catar vão continuar por lá. E aí, chegando a 1000, a gente vai falar do Jesus também, já que a gente está nessa região do mundo. Olá, o Washington Jesus mandou aqui, ó, que ama a gente. Falou assim, kkkk, amo vocês. Amor... Explodou o chat com plástico. O amor, ele reina no Fala Fonte, né? Mas eu acho que é isso, gente. Cada um tem aí a opinião e tal, e acho que é legal quando vocês participam e opinam também. Estão me ligando aqui para cobrar dívida, não vou atender, não vou pagar. Tem algum ramo específico? Bet. Bet eu aceito, dá mais dinheiro. Bet a feia, só se for. Vicari, essa história de estátua do Abel Ferreira é verdade? Não sei onde. Sei. No Vicari ele faria. Não, é Penafiel ou é na academia? Ou no clube? Na frente do Allianz. Não vi falar. Não, porque lá na frente do Palmeiras tem, né? Quando você entra no clube na Palestra Itália, lá. número 200, tem busto de vários jogadores, lendas, e tem, por exemplo, o Marcão tá lá, né? Mas você sabe que só existe uma regra lá, que são só jogadores que só vestiram a camisa do Palmeiras. Então... Márcio Araújo... Mas o Abel, que deu uma briga... foi técnico no Brasil só do Palmeiras. Mas aí... Ou técnico só no Porque Palmeiras. ali, por exemplo, eu lembro que quando o seu Oberdan Catani era vivo, ele não tinha ainda a estátua, era uma briga enorme, porque ele merecia e tal, mas ele acho que fez uns jogos pelo Juventus, se não me engano, e aí não queriam colocar essa história, porque no estatuto tá que é só quem só jogou pelo Palmeiras. Eu nunca tive a oportunidade de perguntar pra ele, nem on nem off. Mas minha dúvida é, será que o Abel seria treinador de outro time no Brasil? Putz, essa pergunta é boa, hein? Bom, então o São Paulo só joga amanhã, joga contra a Chapecoense. Quem também joga amanhã é o Palmeiras. Mas, Danilo, o senhor postou algo no seu blog e que é importante. A questão do Paulinho. Foi falado na festa da... Ele falou, né? O Paulinho falou na festa lá do Campeonato Paulista que ele estava já em transição. Mas a sua apuração e o que o Palmeiras, pelo menos, informa oficialmente, não está em transição e está com um retorno, pelo menos até agora, incerto. É uma questão até oficial para todo mundo. O Palmeiras divulga, todos os dias de jogos, ele divulga um boletim médico, digamos assim, dos jogadores. Quando os jogadores passam para o status transição física, eles colocam lá. Tal jogador. Então, no último jogo contra o Novo Horizontino, estava lá. Emiliano Martínez, 2 pontos, transição física. Paulinho, cirurgia na perna direita. Me chamou a atenção a diferença e o fato de o Paulinho ter falado, fui buscar as informações. De fato, o Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras ainda não considera que o Paulinho esteja na fase de transição física. O que é estar nessa fase de transição física? São métricas, aliás, ele já consegue disputar X minutos do treino com a intensidade, ele já pode fazer parte do coletivo. A verdade nos últimos dias o Paulinho aumentou a carga de treinamento, está muito próximo de fazer transição. Pode ser que hoje, amanhã, nos próximos dias aí o Palmeiras divulgue que ele passou para a transição física. Ele está evoluindo, já faz trabalho com bola em campo. Então, assim, há uma evolução, mas ainda, segundo o Núcleo de Saúde e Performance, sempre ressaltando isso, segundo o Núcleo de Saúde e Performance, o Paulinho ainda não está na transição física. A gente vai ver, é uma recuperação dia a dia, ele pode ir para a transição, de repente ele pode voltar a sentir dores. O que eu acho disso tudo, para mim, um grande resumo o Palmeiras não é nada transparente e poderia e deveria ser transparente com esse caso, porque é um jogador que teve um alto investimento, que atrai uma grande curiosidade por parte da sua torcida. E mais do que isso, o Palmeiras nos últimos 5 anos é o time que menos tem lesão. É o time que tem o Núcleo de Saúde e Performance elogiado há muito tempo. É um time que consegue ter
uma qualidade no tratamento dos seus jogadores. Ele teria credibilidade para vir a público e falar sobre. Falar, olha, Paulinho, ele teve um problema assim, assim, assado no osso, é uma cirurgia, porque a gente ouve tudo no off, não, é uma cirurgia muito complexa, é muito raro, não é um caso de normal que a gente tem muita referência no esporte, então a gente tem lá cirurgia de ligamento cruzado, 6 a 9 meses, alguns jogadores voltam mais cedo, outros jogadores voltam mais tarde, depende do corpo, cada jogador reage de uma forma no corpo, ok. Não, cirurgia de estresse no osso não tem uma referência, pode demorar 6, 9, 12 meses, teve que fazer 2 operações, uma operação num estilo, outra operação com outro modo de entrar no osso ali do Paulinho. Ok, agora, trata isso com transparência, seria muito melhor para todo mundo, melhor para o Palmeiras, para a torcida, para o Paulinho. Eu acho que falta muita transparência do Palmeiras nesse caso, e à toa, não é um caso que precisaria... ser omitida. É diferente, sei lá, da Leila ter que falar do INSS, que aí ela tem muita coisa para explicar. No caso do Núcleo Saúde e Performance, o Palmeiras deveria usar e abusar da credibilidade que seu departamento médico tem. Casão, você que foi atleta, deve imaginar como é, né? O jogador que simplesmente não consegue jogar e tá há tanto tempo, foi contratado, foi uma baita grana, então o cara tem que ouvir tudo que ele deve ouvir, é chinelinho, não quer jogar, tá na balada, não é nada disso, mas o cara tem um caso grave, imagina a cabeça também do jogador, né? De novo, assim como o Roger também não é culpado de ter chegado no São Paulo, o cara não tem culpa de ter uma lesão, né? O Paulinho não tem culpa nenhuma. Eu acho que a responsabilidade toda dessa história é do Palmeiras e do Atlético. O Palmeiras contratou um cara machucado. O Palmeiras contratou um cara que veio de uma contusão, vinha de uma cirurgia, não foi? Sim. Contratou vindo de uma cirurgia. Cara, você não... Como foi feita todo o teste físico, clínico do Paulinho? Não apareceu nada? Não teve um indício que, talvez isso aqui não se recupere rápido, talvez não dê para jogar sempre, talvez... Não aconteceu nada? Ok, contrataram. Eu acho o Paulinho um ótimo jogador, mas o jogador sabe quando a coisa não dá. O jogador sabe quando a coisa não dá, mas o jogador sempre quer jogar e ele sempre acha... ele sempre sai um pouco da realidade, principalmente quando você sente que não dá para jogar por uma contusão, não está deixando você jogar, mas você sempre... Não, mas eu vou treinar, eu vou fazer isso, vou melhorar, vou jogar. Quem sabe realmente se ele vai jogar é ele. Se vai dar para ele voltar a jogar, é ele. E se ele voltar a jogar, como vai ser, é ele. Porque isso sem dúvida alguma, ele é outro jogador do que ele era antes dessas cirurgias. Hoje tem limitações de movimento, hoje tem limitações de velocidade, ele tem limitações. Porque toda cirurgia... Galera, infelizmente o Paulinho teve o retorno mais uma vez adiado no Palmeiras e pode voltar só em maio. Tá complicado, hein? Isso aí foi informação do PVC, Paulo Vinícius Coelho, jornalista muito renomado aí, né? Torcedor do Verdão. E, cara, é difícil, hein, mano? A gente, quando pensa que o Paulinho vai voltar, não volta. Muitos anos aí que ele já chegou no Palmeiras, muito tempo, e até agora não conseguiu ter uma sequência. E vamos ver o que vai acontecer, né, cara? Paulinho, ele que chegou no Palmeiras aí por um valor milionário, todo mundo achava que ele ia já, né, se dar muito bem aqui, mas infelizmente a lesão não deixou, e agora, cara, tá tendo esse entrave, né, será que ele tá em transição física, será que não? Falaram que ele tinha entrado, mas o PVC e o Danilo Lavieri falaram que não entrou ainda em período de transição. É complicado, né, quando que ele vai entrar, gente? Cara muito bom de bola, tomara que entre logo para ajudar o Verdão. Galera, não vou nem estender muito para o vídeo não ficar muito longo. Só comenta aqui abaixo se você tá com expectativa alta aí para ter o retorno do Paulinho, meio campista craque de bola. Comenta a sua opinião, sem mais enrolações. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo, galera.